Segunda de madrugada, a cidade acordava e o meu dia de treino apenas começava. Sem tempo pra conversa, muito menos pra risada. Prensado no leg press, entre meia tonelada. Rose Scott, direta, inversa, de pé. As mãos cheias de calor, deixa a luva pra mulher. Vambora pro supino, que hoje eu tô pilhado. Já pode colocar 40 quilos em cada lado. Os caras olham de longe, achando que eu não aguento. Cala a boca, faz seu treino, esse é só meu aquecimento. Então aumenta 20 quilos que hoje o bicho vai pegar. 3 de 12, coube 7, a camiseta vai rasgar. 30 segundos de descanso, faz tempo que isso não. Crossover voador, muita flexão no chão, tríceps testa, pule, paralela e corda. Treino de hoje acabou, mas amanhã já tô de volta. São 7h30 da manhã e eu já tô de pé. Omelete com 10 ovos, batata, filé, albumina sem sabor pra ajudar no crescimento. Tampa o nariz, põe água e manda pra dentro uma colher de azeite como fonte de gordura. Desse jeito eu vou crescendo sem a tal de tech dura. Então entro na internet, comece a pesquisar. Cafeína, creatina, Anvisa vai liberar. Glutamina, carnitina, tudo isso ao meu dispor. Já começa o treino, vou tomar o nano vapor. Treinando como um ogro, coração acelerado. Com veia até na testa, será que tem algo errado? Força aumentando, que é fadiga? Me diz, treino hit, dog crap. O meu corpo pede bis, na rosca 21. Tô bombeando sangue, 2 cm é mais de braço que é isso, isso é pump. Meu objetivo você já conhece, 46 de braço, 6% de BF. Quem sabe algum dia ser um profissional. Ronnie Coleman, Schwarzenegger, jamais será igual. Lou Ferrigno no Hulk, Franco Columbo, pra ser o primeiro eu sou capaz de tudo. Buscar sempre o melhor enquanto estiver vivo. O carro é a dor é meu combustível. Olhar no espelho e não está satisfeito, fale menos, coma mais, que aí fica perfeito. De 3 em 3 horas, é assim que tem que ser. 4 colheres de malto, faz um glicogenexê. Levantamento, agachamento, pegada supinada. Se eu tenho um par de haltera, eu deixo a máquina encostada. Sua genética é de frango, segue minha dica. Passa na farmácia que tudo se modifica. Hoje andando pela rua, eu dou risada em ver quem me zoava, mudando de calçada. Não sou igual a todos, isso eu já sei. Esse é meu estilo, no pain, no gain. Eles param e quer saber o que eu tô tomando. Se é de boi, de cavalo, o que eu tô injetando. 1 ml de garra e 2 de dedicação. Também tem um de sorte, dia sim, dia não. Qual é meu segredo? Feitiço? Magia? Parte disso tudo eu devo ao blog hipertrofia. Quer ficar fortinho? Vai com calma, mané. Ninguém dorme lagartixa e acorda jacaré. Enquanto tu me inveja, os meus braços aumentam. Muitos me odeiam, mas todos me respeitam. Agora que tá sabendo, vê se não vacila. Vou dormir minhas 8 horas que amanhã é outro dia.